Olá, eu me chamo Roberto, eu sou programador aqui na Total, que nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como vocês vão criar o primeiro robô de atendimento de vocês. Vale lembrar que na aquisição de qualquer plano dentro da nossa plataforma, você vai ter um acompanhamento da nossa equipe na construção do seu fluxo de conversa. Ou seja, a gente vai sentar com a sua equipe, entender melhor a sua realidade, montar o fluxo com vocês através de um mapa mental para desenhar todo o robô e a gente vai fazer a configuração dele. Tá? Mas para esses 7 dias grátis, você pode estar utilizando a aba Fluxo de Conversa tranquilamente de forma ilimitada, tá? Para ir testando, brincando com o seu robô, vendo as possibilidades que ele tem para te oferecer, tá certo? Então a gente entra aqui no fluxo, clica em criar e aí coloca um nome. Eu vou utilizar esse daqui que já está criado, que é aquele fluxo que eu utilizei nos vídeos anteriores. Caso você não tenha visto, eu recomendo que veja todos os vídeos da playlist para ter uma melhor experiência durante esses 7 dias, tá? Mas é esse robô aqui, que envia uma imagem, pergunta o nome da pessoa, dá um menu de botão e depois dá um menu numérico, tá? Eu só variei aqui o menu para a gente ter uma variedade de explicações ali e exemplos que a gente pode estar fazendo com o robô, tá certo? E aqui, por último, ele faz o direcionamento para o setor correto. Então, vou entrar aqui em fluxo de conversa, esse aqui, teste 7 dias, tá? E é assim que funciona a programação aqui dentro da nossa plataforma. Ela é em blocos, certo? Então, ela é bem visual, é bem prática de vocês estarem configurando o robô de atendimento de vocês, tá? Primeiro, a gente tem um bloco de conteúdo. O que é esse bloco de conteúdo? É o bloco que vai enviar uma mensagem para o cliente. Então, quando você quer enviar um seja bem-vindo, bem-vindo ao atendimento, tá? E aí o nome da empresa de vocês. Aí caso vocês queiram colocar duas mensagens em sequência, só que espaçadas por um delay, tem como a gente fazer através desse botão aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu tirar minha tela aqui, vou colocar aqui para o lado. Vocês podem estar clicando aqui em delay e aí arrastando o tempo que vocês quiserem. Caso vocês queiram mais de 6 segundos, é só adicionar mais campos de delay, tá certo? E aí esse ativar digitando é porque enquanto ele está esperando esse tempo, ele vai aparecer lá em cima digitando, para simular como se fosse uma pessoa escrevendo. Então aqui eu coloco 2 segundos e depois coloco uma outra mensagem aqui. E ele vai enviar primeiro essa, depois essa daqui. Tá certo? Pronto. Criado o bloco de mensagem, a gente quer perguntar o nome dessa pessoa. Como que eu faço para perguntar algo qualitativo? Então, CPF, nome, e-mail ou qualquer coisa desse tipo. Também é com bloco de conteúdo. Porém, o robô ele vai mandar a mensagem e ele vai esperar um retorno. Então ele vai perguntar qual é o seu nome e esperar. Ele não vai mandar mais nada até que a pessoa digite qual é o nome dela. E para isso, para a gente mandar ele esperar depois de enviar a mensagem, a gente tem que entrar aqui em salvar. Então clicou em salvar, ele vai aparecer esse campo um pouquinho diferente da mensagem normal. E aí você pode excluir a de lá de cima, tá? E aqui fazer sua pergunta. Então, qual o seu nome? Tá? Então fez aqui qual o nome da pessoa, escolhe o de salvar e clica aqui a variável que você quer. Na conta de vocês, não vai ter nenhuma variável criada, porque essas aqui são algumas variáveis que eu já criei. Então, vamos supor que eu fosse criar aqui uma pergunta para perguntar qual é o e-mail. Qual é o seu e-mail? E aí, quando vocês viessem aqui em escolher onde salvar, não ia aparecer campo nenhum. Então, quando vocês clicam aqui, vocês podem adicionar novo campo do usuário. Então, você adiciona aqui, e-mail. E aí, adiciona o texto e cria campo. Tá? Quando você criar, aí quando você voltar aqui para escolher onde salvar, ele já vai estar disponível lá para você colocar aqui. E aí você está perguntando para essa pessoa o e-mail dela, tá certo? A gente tem que salvar isso daqui em algum lugar, por quê? Lembra que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores que tem uma ficha do cliente? Então quando ele passa pelo robô, ele está preenchendo a ficha dele. Então ele está vendo aqui qual é o nome, está vendo qual é a opção que ele escolheu. Aqui é a opção 1, mas tem como colocar escrito qual é a opção que ele escolheu, tá? Então aqui você pode colocar nome, CPF, e-mail e tudo mais. E aí, isso daqui se chama campos personalizados. E por isso que quando a gente está lá na programação, a gente salva em um campo, tá vendo? Campo do usuário, que é o campo que está na ficha daquele usuário, entende? E aí o campo do robô é algo que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá certo? Então, o campo do usuário é aquele campo de informações pessoais da pessoa. Então, nome, CPF, tarará. Tranquilo. Fizemos a pergunta, então, qualitativa. Ele vai perguntar qual é o e-mail e ele vai parar. E, por fim,
eu já vou pegar esse exemplo aqui, que está aqui embaixo. E por fim, a gente tem a pergunta em botões. O que seria essa pergunta em botões? Seria você mandar um texto e dar opções para essa pessoa clicar e aí prosseguir a depender da resposta que ela dê. Então, vamos supor que a gente pergunte aqui qual o setor que deseja entrar em contato. E aí, ela vai vir sem nada disso aqui, deixa eu excluir. Ela vai vir dessa forma aqui, para você criar uma nova resposta. Toda vez que você clica aqui, você está adicionando um botão. Então, eu vou colocar aqui setor comercial, adicionar nova resposta, setor financeiro e adicionar nova resposta, o setor administrativo. Perfeito? Então, aqui eu criei uma pergunta com 3 botões diferentes para essa pessoa selecionar. Se ela digitar comercial, eu quero enviar tal mensagem para ela. Então, aí a gente já começa a ver o fluxo sendo desenhado, sabe? Então, a partir do momento que ela vai para o comercial, eu quero perguntar para ela qual é o CPF dela. Então, qual o seu CPF? E assim por diante, entende? É assim que a gente vai criando fluxo e coletando as informações a depender da necessidade do cliente, tá? E além da opção de botões, a gente tem uma opção que é a opção numérica. Então, da mesma forma que está lá, está aqui, ó, em pergunta, ela pode estar aqui em cima, em um campo numérico. E aí, para fazer isso, é da mesma forma que a gente faz uma pergunta qualitativa, só que a gente condiciona ela. Então, vamos supor, ótimo, e com qual setor deseja falar? E aí a gente informa, digite o número correspondente à opção desejada, para a pessoa entender que ela tem que digitar o número, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, tá certo? E aí, a partir dessa resposta dele, certo? Que aí eu já tenho aqui opção escolhida, tenho que salvar isso em um campo. Por que eu tenho que salvar isso em um campo? Para conseguir condicionar. Então, se essa pessoa digitou 4 na opção escolhida, eu já condiciono ela aqui para baixo. Então, a opção escolhida não é 1, não é 2, não é 3. E se é 4, eu dou uma mensagem de erro para ela aqui, tá? Eu não configurei essa mensagem aqui, mas tem como a gente configurar uma mensagem de erro caso ela digite acima de 3 ou digite uma frase, ao invés de um número, tá certo? Então, aqui a gente condiciona, é 1, é 2, é 3, então ela vai estar aqui e vai aparecer. A gente consegue dar o direcionamento a partir das condições. Então, beleza. Esses blocos de condição, eles são bem simples de serem feitos. Primeiro, clica aqui no mais e arrasta o bloco de condição para cá. Arrastando esse bloco de condição, você já pode selecionar o que é que você quer condicionar, o que é que você quer colocar dentro de um parâmetro. Então, a opção escolhida, aí você tem umas opções lógicas aqui. Não é, contém, não contém, começa com ou possui algum valor. Nesse caso, a gente tem que colocar que ela é ou 1, ou 2, ou 3. Então, eu coloquei aqui se ela é 1, porque se ela for 1, ele vai para um lugar, se ele não for 1, ele vai para outro. Então, aqui, no bloco de condição, a gente tem um verde e um vermelho. Se essa condição for verdadeira, ele passa para cá. Se todas as condições acima forem falsas, ou seja, se não for 1, ele passa para cá. E é o que a gente está fazendo aqui. É 1, passa para cá. Não é 1, a gente verifica se é 2. Se não for 2, a gente verifica se é 3. E todos eles, 1, 2 ou 3, têm um direcionamento. E se for acima, a gente dá uma mensagem de erro. Mensagem de erro. Repete a pergunta. Repete a pergunta aqui, a pergunta que a gente fez ali atrás, e joga ela lá para cima, tá? Salva a mesma variável, tá certo? E joga ela lá para cima. Então, se eu salvar aqui, ó, a opção escolhida, e joga ela lá para cima. Assim a gente fecha o ciclo da nossa pergunta, que seria o quê? É 1, 2 ou 3? Se não, eu falo para ela, ó, clique em uma das opções, digite uma opção correta. E aí, repito a pergunta para ela, repito o menu, e da forma que eu quiser apresentar. Aí, repetindo a pergunta, quando ela responder, ela volta para essa condição. Se ela errar de novo, ela passa pela mensagem de erro de novo. E aí tem como fazer várias coisas, várias lógicas de programação baseadas nesses blocos aqui que a gente tem disponível. Mas eu queria dar esse panorama geral mesmo. E aí, caso você venha adquirir algum dos planos,
a gente disponibiliza a nossa equipe para estar sentando junto com a sua equipe de atendimento, junto com a sua equipe de gestão, junto com a sua diretoria, para a gente avaliar como que seria o melhor fluxo de conversa de vocês, quais seriam as reais necessidades, o que é que a gente poderia fazer ou não junto com o robô, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar com a gente no WhatsApp, principalmente dúvidas como: tem como fazer essa verificação? Tem como eu realizar essa etiquetagem automática? Tem como eu fazer essa métrica através do robô? Peço que entre em contato com a gente para verificar a disponibilidade, porque a nossa automação é a mais completa do mercado. Então a gente consegue fazer basicamente tudo dentro do robô aqui que a gente necessita. Tá certo? Então, quando passa aqui no CPF, eu quero adicionar uma etiqueta nessa pessoa, como tá a etiqueta. Então você consegue fazer isso. Eu quero remover a etiqueta. Você também consegue fazer isso. Escrever uma sequência, algumas coisas desse tipo. Então, várias coisinhas assim a gente consegue estar fazendo de forma automática a partir do robô para ajudar vocês em métricas do tipo quantidade de pessoas que passaram pelo fluxo, quantidade de pessoas que pediram orçamento, quantidade de pessoas que falaram com o setor de suporte e assim por diante. Tá certo? Então, é isso. Eu agradeço por ter assistido a playlist até aqui e eu espero que você tenha um ótimo teste grátis. Qualquer coisa, qualquer dúvida, novamente, é só entrar em contato no nosso WhatsApp que está aqui na descrição. Um abraço.